Essa é a quinta aula do curso de História e Filosofia das Ciências Biológicas. Hoje nós vamos tratar da descrição, da explicação e da aplicação do conhecimento biológico, que eu chamo de segmentação de etapas no trabalho do biólogo. Em outras áreas do conhecimento também existe essa segmentação, mas ela é mais acentuada nas ciências biológicas, porque a parte da descrição ela é a base do trabalho biológico, porque é através da descrição que a gente identifica as características dos seres vivos, as diferentes formas de vida, né? Por exemplo, através dos estudos de morfologia, né? Temos várias áreas das ciências biológicas que são descritivas, a anatomia, a morfologia, a própria genética na parte do genoma, né? Ao se fazer um genoma de uma espécie, está se descrevendo, né, os genes daquela espécie. O estudo do comportamento também pode ser descritivo, né? Na etologia, quando se procura, né, registrar, né, o repertório de comportamentos, né, de uma espécie. Então, as ciências biológicas elas partem, né, da descrição, né, e só chegaram à etapa da explicação depois da teoria evolutiva e da genética mendeliana, como eu comentei nas aulas passadas, né. A etapa da explicação ela diz respeito, né, à busca das causas que explicam por que o fenômeno acontece. Então, nós temos na descrição meramente a gente elencando e descobrindo as características de um fenômeno, né, do fenômeno biológico. Na explicação, nós buscamos as causas pelas quais aquilo acontece, né? Na presença das causas acontecem os efeitos. E a parte da aplicação, que vem mais aí ao final do século XX, né, nós temos o uso desse conhecimento, dessa relação de causa e efeito, para intervir na realidade e gerar transformações, como a gente tem aí na biotecnologia, principalmente. Então, essas etapas, elas têm uma ordem, né, que se sucedem no tempo, mas também, a partir do momento em que a ciência biológica chegou nessa etapa da aplicação do conhecimento, também há uma influência que vai sobre as etapas anteriores. Então, né, vai se procurar fazer certos estudos, por exemplo, morfológicos ou genéticos, para já almejando uma certa aplicação, né? Isso acontece muito, né, principalmente quando você está fazendo desenvolvimento de produtos, né, para serem comercializados. Então, né, nós temos uma equipe de cientistas que está trabalhando no desenvolvimento de um produto e eles vão trabalhar com a morfologia, com relações causais, né, que existem ali no sistema, né, para desenvolver, por exemplo, um medicamento que vai interferir nessa relação de causa e efeito e vai gerar um resultado desejado. Certo? Então, a biologia hoje em dia ela já tem essas três etapas acontecendo todas ao mesmo tempo, né? Não existe mais essa limitação que existia no passado, né, de descrever uma série de fenômenos e não ter como explicá-los, né? As explicações existentes elas são bastante complexas. A gente vai ver nesse aspecto que a biologia se distingue da física, porque os modelos explicativos na biologia são mais complexos, referem a uma complexidade da vida, né? Enquanto na física muitas vezes se restringia a modelos muito simples, como um pêndulo, né? Ou uma força atuando sobre um corpo em movimento, né? Então nós temos aí uma relação causal simples, né? Chamada causalidade linear. Já na biologia nós vamos precisar de modelos causais mais complexos que eu vou então fazer uma breve resenha deles. E na parte de aplicação, a biologia está trazendo, né, muitas contribuições, né, para uma série de artifícios ou tecnologias que trabalham de um modo artificial para reproduzir um fenômeno natural, que é o caso talvez mais famoso da inteligência artificial,
né, que usa máquinas para reproduzir um processo natural que é a inteligência, né, humana. E aí há uma grande inspiração dessas máquinas na biologia, né? O computador ele foi construído a partir de teorias sobre o funcionamento do neurônio. McCulloch e Pitts, 1942, 43, né? Eles fizeram um modelo de funcionamento de um cálculo lógico envolvido no funcionamento do neurônio, né? E isso foi utilizado pelos engenheiros e por uma equipe interdisciplinar que constituiu, né, o computador físico, né, partindo também de ideias, né, abstratas sobre computação, né, a famosa máquina de Turing é uma ideia abstrata, e usando conhecimento sobre o funcionamento do neurônio, certo? Foi construído então um computador físico que ele opera, né, faz operações com informação que se aproximam e, em certos casos, até superam a inteligência humana. Em termos, por exemplo, de quantidade de memória, a máquina tem uma quantidade de memória bits, né, gigabytes, terabytes, muito maior do que um indivíduo consegue armazenar ou lidar, né, com tanta informação. Bem, então eu vou tratar então do que é a etapa da descrição, o que é a etapa da explicação, o que é a etapa da aplicação. Então, começando com a descrição. A etapa da descrição, ela se refere a uma pergunta, né? Como é o sistema ou como é o fenômeno? Quer dizer, o fenômeno, no contexto científico, é aquilo que a gente pode estudar. É o nosso objeto de estudo, que a gente também chama de sistema, né? Então, toda pesquisa científica parte da delimitação de um objeto de estudo ou um sistema. E é o cientista que vai delimitar. A gente não pode estudar o universo inteiro, né? Mesmo a gente delimitando uma coisa muito pequena, como uma célula, ali tem uma complexidade enorme que talvez a gente passe a vida inteira e a gente não vai conseguir entender tudo, né? Então a gente tem que delimitar aquilo que a gente está se propondo a entender, a estudar, certo? Então o passo inicial é descrever aquilo, quais as características daquele objeto de estudo que a gente está enfocando, né? Então, dentro de qualquer sistema que existe, a gente vai estar delimitando uma parte dele que é o nosso interesse, né? O nosso interesse é estudar aquele aspecto, aquela parte de um sistema que faz parte de uma realidade muito mais complexa. E a gente, então, precisa ali detectar os elementos constituintes, né, ou componentes do sistema, as relações entre eles e as interações que esse sistema tem com o exterior, né, as chamadas entradas e saídas. Pode ser entrada e saída de informação, de energia, de matéria, né? Então, isso faz parte da constituição do nosso objeto de estudo. Se a gente está trabalhando na área de humanas, isso é muito mais complexo, mas também tem que ser feito, né? Você vai estar estudando um grupo humano, né, que está numa certa instituição, numa certa época temporal, né, num certo lugar, num certo tempo, certo? Isso tudo é a constituição de um objeto. E você vai estudar um grupo de características desse grupo humano, certo? Então você precisa identificar, né, o que você vai estudar. Né? Na biologia também, né? Uma célula tem muitos componentes, muitas interações com o ambiente interno do corpo, com o ambiente externo, né, ao organismo, e uma estrutura muito variada, né? Temos um núcleo, o citoplasma, o ribossomo, mitocôndria, etc., etc., membrana, né? Várias proteínas que estão ali atuando na célula para fazê-la funcionar, enzimas, né, que possibilitam reações bioquímicas. Então é preciso delimitar. Então, né, a gente vai ver num artigo científico publicado que o título mostra qual é o assunto, qual a delimitação que foi proposta. Então, de repente, você vai ter alguém estudando, né,
a dupla membrana da mitocôndria em relação a um determinado tipo de processo físico de geração de energia livre, né, a partir de um determinado elemento, né? Então é preciso delimitar muito bem, porque tem muitas interações, muitas relações acontecendo ali naquele ambiente intracelular, né, dentro da célula. Tem muitos processos acontecendo no domínio intercelular, quer dizer, entre as células, né? E também, se fazer uma pesquisa, por exemplo, em ecologia, tem que delimitar qual é a área, quais são as espécies que tem ali naquela área, né? Quais são as relações entre essas espécies, né? Por exemplo, de cadeia alimentar, né? Processos da energia, né? Os autótrofos, heterótrofos, etc. Então, tudo isso vai precisar ser descrito como a parte inicial do trabalho biológico, né, na ciência empírica. Nas ciências formais é diferente, você vai partir de uma enunciação de axiomas e de regras, né, tudo abstrato. Agora, nas ciências empíricas, não. Né, você não tem como você dizer quais são as características de um ecossistema, você dentro de uma sala fechada, certo? Você tem que ir lá no ecossistema e registrar quais são as espécies que tem ali, né, quais as relações que elas têm entre si e tal, para você começar o seu estudo biológico daquele ecossistema. Então, o primeiro passo é esse, de descrever o sistema que você vai estudar. E aí tem dois conceitos muito importantes para ciências biológicas, que são o conceito de estrutura e função. Você pode descrever estrutura, pode descrever funções. Nesse momento você ainda não está explicando nada, você está só registrando aquilo que é observado, né? Aquilo que acontece naquele sistema a ser estudado. E qual a diferença entre estrutura e função? Esse é um conhecimento que todo biólogo deve ter, ou já tem, mas às vezes não parou para pensar, né? Então, respiração, por exemplo, é estrutura ou função? É função, porque é uma coisa que acontece no tempo, é um processo, né? Então, as funções são processos temporais. O pulmão é uma estrutura. A gente pensa uma estrutura como algo estático, assim, no espaço, né? A estrutura a gente pensa ela no espaço e a função a gente pensa no tempo. Ou pelo menos isso pode ser uma regra informal para a gente distinguir estrutura e função. Então, locomoção é uma função. A locomoção se situa no espaço, se localiza num ponto do espaço? Não, né? Pelo contrário, se o animal está se locomovendo, ele está se deslocando, né, no espaço. Então, você não tem a locomoção como uma coisa que está situada no espaço de um modo fixo, né? Já a estrutura, sim, você tem, né, a estrutura músculo-esquelética que vai ser, né, se você pensar um organismo humano, certo? A posição das pernas é fixa em relação ao resto do corpo, certo? Então, você tem ali um sistema de relações no espaço que constituem a estrutura. Já a função é um processo definido no tempo, né? Então, você vai dizer que, né, certos animais se locomovem lentamente, como a tartaruga, e outros mais rapidamente, como a lebre, né? Por exemplo, isso aí vai ser algo que diz respeito a um processo no tempo, né? Todos os processos, todas as funções, você pode distinguir ritmos, né? Então, aí, e também, em relação às estruturas, a gente pode distinguir escalas, né, de descrição. Essa é a questão chamada questão da escala espacial ou escala temporal. Então, vamos pensar que as escalas espaciais, né, a gente pode, para descrever um ser vivo, você pode começar com a molécula ou com um átomo, porque os íons são átomos, certo? Que se deslocam, partículas carregadas, né, que têm elétrons a mais ou a menos, né? Você tem os cátions, os ânions, e se deslocam livremente
Então, num ser vivo, nós precisamos, para a gente descrever o ser vivo, a gente vai ter o elemento estrutural já no plano dos átomos, que são os íons, certo? Depois moléculas, macromoléculas, componentes celulares, células, né? Tecidos, órgãos, sistemas, né? Sistema respiratório, sistema nervoso, sistema locomotor. Temos o organismo individual como um todo, temos agrupamentos de organismos, né? Populações, ecossistemas, o planeta inteiro, o universo inteiro, certo? Então nós temos várias escalas que vão desde aquilo que é muito pequeno até aquilo que é muito grande, tudo isso envolvendo a vida. Alguém pode falar, mas o que tem a ver o sistema solar, o Sol com a vida? É uma pergunta que não pode ser feita por um biólogo, certo? Obviamente, né, o Sol é a fonte primária de energia, que pela fotossíntese vai ser transformado em amido e que vai servir, né, para nós, os heterótrofos, se nutrirem e e ter energia para funcionar, né? Então, pelo menos dos íons até o Sol, nós temos que levar em conta na biologia, né? E são várias escalas espaciais, então, que estão superpostas. Você pode pensar o cérebro como um todo, então você vai ter ondas, né, bioelétricas, que são medidas pelo encefalograma, que percorrem, né, o cérebro como um todo. E você pode pensar também no neurônio individualmente, né? Isso, na questão das escalas temporais, vai ser muito importante, porque nós temos processos no nosso corpo que são, por exemplo, acontecem no ritmo circadiano, de 24 horas. Agora, a atividade de um neurônio vai acontecer em milissegundos. E tudo isso está ao mesmo tempo. Quer dizer, nós temos ondas cerebrais que estão em várias frequências, né? Quando a gente está dormindo, tem umas ondas delta aí, que são 3 Hz, né? E quando a gente está com o sistema visual funcionando a pleno vapor, nós temos aí as ondas gamas, que podem ser na faixa aí de 90, 100 Hz. Onda gama rápida, certo? Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? A mudança de conformação de uma proteína é uma coisa muito rápida, né? Você tem isso ao mesmo tempo acontecendo, esses processos muito rápidos e processos mais lentos. Então, nós temos processos que vão seguir as estações do ano, né? As pessoas que moram em países que passam metade do ano com a neve, né? Elas vão ter um ajuste fisiológico aí de longa duração, né? Ou um exemplo intermediário, quando você faz uma viagem de avião, muda de fuso horário, então você vai ter que ter a famosa lag, né? Você vai ter que ter um reajuste do ritmo circadiano, né? Mas isso acontece juntamente com vários outros ritmos que a gente que nós temos superpostos em nosso corpo, nossa atividade vital. Então, nós temos várias escalas espaciais e várias escalas temporais que ocorrem simultaneamente no nosso corpo, no corpo vivo e também nas populações, né, nos ecossistemas. Então, tudo isso deve ser levado em conta na descrição, né? O fenômeno é aquilo que acontece, que você está interessado em estudar. A tradução literal da palavra fenômeno é aquilo que acontece, né, do grego. Então, a gente tem que descrever o fenômeno que a gente está interessado em estudar e aí vai ser necessário especificar em que escala do espaço e do tempo está sendo feito o estudo. O crescimento de uma árvore vai, né, dependendo da espécie, vai necessitar de uma escala temporal bem dilatada. Agora, se você está estudando, né, uma proteína, o dobramento da proteína ou a mudança de estado conformacional é muito rápido, né? Então, você não vai usar uma escala temporal de crescimento de árvore para estudar proteína, nem vai usar a escala temporal, né,
de dobramento, de mudança de conformacional de proteína para estudar uma árvore, porque não vai dar certo, né? Então, cada pesquisa tem que trabalhar na escala de tempo própria ao sistema que está sendo estudado e também na escala espacial, né? Você não vai usar um microscópio para olhar para uma floresta e não vai usar um telescópio para estudar uma célula, né? Então, tem que haver uma descrição dos aspectos a serem estudados nas escalas espaciais temporais adequadas. Então, a biologia começa aí, né, com a descrição, porque é uma ciência, basicamente, uma ciência empírica, né? Então, ela tem que definir o que está sendo estudado a partir de uma interação com esse sistema, né? Você tem que interagir com um inseto para você perceber quais são as características que ele tem, né? Não dá para você fazer estudo de entomologia numa sala fechada, a não ser que tenha entrado algum inseto nessa sala, claro, mas fazer um estudo biológico, né, você vai fazer no ambiente em que o animal vive, evidentemente, né? Você não vai estudar uma onça dentro de um laboratório de uma universidade, certo? Você tem que ir a campo, estudar a onça, é aí que você vai descrever como é que é uma onça, né? Ou qualquer outro animal. Pelo menos o que é desejável é que seja estudado no seu ambiente natural, né? Se você tira desse ambiente, já vai perder várias características, principalmente comportamentais. Mas vai interferir com tudo, né? Porque a vida ela acontece em nichos, né? Ambientais, e há uma correspondência entre as características daquela espécie, daquele indivíduo biológico, com as características do ambiente em que ele está adaptado, né, por um processo aí de milhões de anos, né? Certo? Então, as características estruturais vão ser identificadas no ser vivo, no sistema, na parte do ser vivo que você vai tomar como objeto de estudo, certo? Você vai descrever ali quais são os elementos, quais são as relações que esses elementos têm entre si e com o exterior, né? O exterior de uma célula pode ser uma outra célula, né? Não necessariamente vai ser o ambiente, né? Algumas das células do corpo de um ser vivo estão interagindo com o ambiente, outras estão interagindo só com outras células, ou estão interagindo com o ambiente através de outras células. Então, eu preciso descrever a estrutura do sistema que está sendo estudado para a gente, inclusive, entender essas interações com o ambiente externo, chamadas entradas e saídas do sistema estudado. Então, o primeiro passo é fazer uma boa descrição, porque só a partir de uma boa descrição que a gente vai poder passar para a etapa seguinte, que é a explicação. Na parte da explicação, você não vai dizer mais como é o sistema, você vai procurar explicar por que as coisas acontecem, por que os fenômenos acontecem, por que aquilo que é observado, aquilo que acontece, né? Por que daquilo, né? Quais os fatores que geram aquele efeito, né? Aquele fenômeno. Aquilo que se observa, por que aquilo acontece, né? Quais são os fatores que explicam a ocorrência daquilo que você observa. Então, essa é a fase da explicação. E é uma fase que para a biologia foi difícil, né, de atingir, porque nós temos as chamadas causas imediatas e causas remotas. Então, as causas remotas é o próprio processo evolutivo daquela espécie, né? E não dá para você observar isso, você tem que inferir com bases, né, em dados arqueológicos e todo tipo de informação que se puder ter sobre a história da espécie, você tentar, né, entender por que um certo comportamento acontece. Isso até dá origem, na área de comportamento, dá origem a uma nova área de estudo chamada psicologia evolutiva, né, para tentar entender a mente dos animais e também humana a partir da história evolutiva, dos hábitos que os antepassados tinham e que ficam em nós de uma maneira quase instintiva, né? Nós temos certas tendências a fazer certas coisas por
devido a essa história evolutiva, né? Então, né, um exemplo curioso disso é por que o cão abana o rabo, né? Você não vai entender por que o cão abana o rabo pegando um cão aqui agora e observando, né? Você pode detectar assim, as chamadas causas imediatas. Então, você observa que na presença de alguém que é importante para o animal, ele abana o rabo, né? Ou porque ele quer interagir com essa pessoa, quer brincar, ou por um sinal de fidelidade, etc. Então, isso é a causa imediata, é aquilo que vai deflagrar o comportamento. Mas por que ele abana o rabo, certo? Para a pessoa que ele gosta? Por que ele não abana a orelha? Né? Por que ele não dá pulos? Às vezes dá também, né? Mas um comportamento específico, a gente consegue, em termos imediatos, ver, né, o que deflagra esse comportamento. Agora, como se formou esse comportamento, a gente tem que fazer uma conjectura sobre a história da espécie. Então, é feita essa conjectura, que o cão abanava o rabo para o animal dominante, né, no grupo, no passado, né? Então, quer dizer, os cães formavam grupos, né, matilhas, que tinham que lutar para a sobrevivência na selva, né? Tinham que caçar e se defender de predadores, etc. E tinha ali uma certa hierarquia, tinha um líder, né? E então, para mostrar fidelidade a esse líder, todos abanavam o rabo na presença dele, certo? Aí depois o cão foi domesticado e transferiu para alguns seres humanos esse papel de liderança. Então ele abana o rabo como sinal de fidelidade para esse ser humano que assumiu ali o topo da hierarquia para aquele animal, né? Às vezes acontece o contrário também, né? O cão acaba é, dominando um ser humano, né? Mas nós não temos rabo para abanar para ele. Mas não necessariamente o cão vai ser submisso, né? Depende da interação que acontecer entre o animal e o animal humano, né? Que estiver domesticando ou criando, né? Então, a explicação da biologia, ela tem esses fatores remotos, né, que a gente não tem como lidar diretamente com eles, mas a gente pode bolar experimentos para testar isso, né? Isso em laboratório, né? Ou até no campo, dependendo da nossa engenhosidade, a gente pode tentar testar, entender melhor, mas a gente nunca vai conseguir voltar no tempo para ver como se formou esse comportamento, né? Inicialmente, né? Além disso, nessas causas imediatas que a gente pode observar experimentalmente, testar, há uma complexidade, porque você nunca vai ter na biologia uma única causa para um único efeito. Isso é uma ficção da física clássica, né? Que você tinha um corpo a velocidade constante, uma força atua e vai, né, gerar uma aceleração, né? Então aí você tem uma única causa, que é essa força que atua no corpo alterando a velocidade. Na biologia nós vamos ter sempre muitos fatores envolvidos na geração da vida, né? Então, para uma planta estar viva, precisa de muitos fatores, né? Precisa de luz, de água, né? De umidade, de nutrientes do solo, né? De uma certa proteção em relação a fatores externos que possam danificar essa planta, né? Então, você não pode querer explicar o crescimento de uma planta por uma única causa, né? Quantas vezes as pessoas que não têm assim um aprofundamento em agronomia, né, em cultivo, as pessoas plantam uma plantinha no vaso e tal, e a plantinha morre, apesar de você fazer tudo ali pela planta, mas talvez ela esteja com excesso de luz, ou falta de luz, ou excesso de água, ou falta de água. Quer dizer, então precisa de uma combinação certa de fatores, né, de vários fatores, para que a planta cresça e gere frutos, né, floresça, inicialmente, né, que cresçam os galhos, as folhas, né?
tudo isso requer uma série de fatores. Então, você não tem uma causalidade linear, você tem vários fatores que vão ser necessários, né, para que a planta cresça. Uma outra distinção aí também importante é essa, fator necessário e fator suficiente. Né? Fator necessário é aquele sem o qual o fenômeno não ocorre. Né? Então, sem a água, né, nenhuma planta vai crescer. Né? Tem plantas que estão adaptadas para trabalhar com uma quantidade pequena de água, né? Mas totalmente sem água nenhum ser vivo pode existir, porque a constituição, os processos biológicos requerem, né, a água. Então isso é uma causa necessária. Agora, as causas suficientes são aquelas que bastam que elas aconteçam para que um efeito aconteça. Né? Mas as causas suficientes nem sempre são causas necessárias. Então, por exemplo, basta você arrancar uma planta do solo e deixá-la, né, numa caixa fechada, escura, para que a planta morra, certo? Uma planta que requer luz, né? Agora, mas essa não é a única maneira dessa planta morrer, certo? Então, é uma causa suficiente, mas não é uma causa necessária você arrancar uma planta e deixá-la dentro de uma caixa escura. Isso é uma causa suficiente para matar a planta, mas não é uma causa necessária, porque a planta pode morrer também estando exposta à luz, à água, tendo água, né, suficiente, etc. Ela pode também morrer por outros fatores, digamos, uma praga, né, um fungo, né, que prejudique de um modo assim, fatal, né, os seus processos vitais, porque hoje em dia a gente sabe que os fungos são muito importantes para a raiz das plantas, né, para o processo simbiótico, as plantas absorver, né, os ingredientes do solo. Agora, tem que ser as espécies de fungo compatíveis, né? De repente tem uma espécie de fungo que vai, ao invés de colaborar, né, simbioticamente com a planta, vai inviabilizar a vida da planta. Então, o fenômeno biológico tem todas essas complexidades aí que às vezes até escapam da nossa imaginação ou do nosso controle, né, no experimento ou numa atividade prática de cultivo. Além dessas complexidades todas que eu falei, né, também existe existem dois outros fenômenos muito importantes da gente mencionar, que são o fenômeno do feedback ou causalidade circular e o fenômeno das redes de sinalização. Que é o feedback, né? Ou retroalimentação, seria o termo em português. A partir de estudos feitos numa área chamada cibernética, que foi desenvolvida principalmente na antiga União Soviética, que seria o estudo dos sistemas de controle. O que é isso? Né? Vamos pensar, né, um navio, certo? Que tem lá um timão, né, um volante ligado a uma pá que vai controlar, né, a direção que o navio vai, certo? Para mover o navio, precisa de um motor de alta potência, certo? Então, você tem um gasto de energia grande para deslocamento do navio. Agora, para você mover, né, essa pá que direciona para onde o navio vai, você não precisa de muita energia, né? Pouca energia. Então, a cibernética é o estudo desses mecanismos de controle que são de baixa energia, mas que direcionam a trajetória do sistema, direcionam o rumo, né, que o sistema vai. E isso foi trazido para a biologia, né, mostrando que, principalmente as enzimas, né, os enzimas, são mecanismos cibernéticos que controlam
os processos vitais. Então, as proteínas, elas guiam o metabolismo, né, para que as funções sejam executadas. E aí, nesse contexto, existem dois tipos de processo que vão modular e possibilitar que se atinja a homeostase, ou seja, uma certa estabilidade no funcionamento da célula e do corpo, do organismo vivo. Né? Esses dois mecanismos são feedback positivo e negativo. Feedback positivo acontece quando um certo tipo de atividade leva o sistema a aumentar essa mesma atividade. Né? Então, são situações que podem ser, inclusive, patológicas, né? Em que, por exemplo, uma divisão celular numa taxa acelerada, né, vai levar a uma proliferação cada vez maior de células, podendo gerar um tumor, certo? Então, aí você tem um feedback positivo, você tem um processo que uma bola de neve, digamos assim, né? Que ele, na medida que ele acontece, ele vai se ampliando de modo exponencial, né? E vai, então, aquele processo vai tomando conta do sistema todo. E existe o contrário, que é o feedback negativo, é quando uma certa atividade ela faz com que essa mesma atividade reduza um certo tempo. Então, o exemplo mais clássico disso é o termostato, né? Mas tem N situações também na célula, por exemplo, no cérebro você tem processos excitatórios e inibitórios. Quando você tem muita excitação, se deflagra um processo inibitório que vai reduzir a excitação. Quer dizer, então o próprio aumento da excitação leva à inibição. Né? Mas no termostato isso aí fica muito mais explícito, porque é um sistema artificial que a gente faz uma engenharia para que seja dessa maneira, certo? Então, o que é o termostato? Você tem uma coluna de mercúrio, tá? Que tem dois mecanismos de feedback negativo, um aqui em cima e um aqui embaixo. Então, digamos que seja 10 graus, que o termostato é um sistema de controle de temperatura de um certo ambiente, uma sala, né? Então, você tem dois mecanismos de feedback negativo. Aqui, digamos, na coluna de mercúrio, você tem um ponto aqui, 10 graus, aqui 30 graus. Então, você quer que a temperatura do ambiente fique entre 10 e 30 graus. Né? E o mercúrio está aqui na coluna, né? Quando a temperatura sobe, o mercúrio se dilata, então ele vai gerar um contato aqui. Chegou nos 30 graus, ele vai fazer um contato e vai ligar um sistema de refrigeração do ambiente. Então, chegando nos 30 graus, ele vai ligar o ar refrigerado, né? O ar-condicionado, e vai baixar a temperatura. Mas a gente não quer que vá para menos de 10 graus. Então, quando chega nos 10 graus, desliga o sistema de refrigeração e, se necessário, liga um sistema de aquecimento. Então, né, chegando aqui nos 10 graus, o sistema o ambiente vai ser aquecido, então a temperatura vai ficar sempre aqui no meio. Né? Isso pode ser ajustado até para um controle mais fino, digamos, entre 23 e 26 graus, certo? Então, se tem um aquecedor aqui, desculpa, se tem um aquecedor aqui e tem aqui um refrigerador, né? Quando o mercúrio dá o contato aqui, resfria. Quando o mercúrio dá contato aqui, esquenta. Então, vai haver uma homeostase artificial pelo mecanismo termostato, por dois feedbacks negativos. O que é o feedback negativo? Então, quando alguma coisa acontece num sentido, aciona um mecanismo que vai reverter o processo, né? Então, você acoplando dois feedbacks negativos, você consegue manter sempre a temperatura numa certa faixa. Isso acontece no corpo dos animais homeotermos, certo? Então, nós temos mecanismos, quando a temperatura ambiente cai, né, nós temos um calor gerado pelo próprio corpo. Né? E quando a temperatura ambiente sobe, nós temos recursos para nos resfriar, como o suor, por exemplo. Né? Então, é claro que se o ambiente
atingir temperaturas muito baixas, muito altas, nossos mecanismos não vão dar conta disso. Mas dentro de uma certa faixa de variação, a gente consegue controlar a temperatura corporal, né? Até a própria febre, quando acontece, é uma forma de autocontrole. Quer dizer, o organismo eleva a temperatura para matar um determinado agente infeccioso que se instalou, né, que invadiu o sistema. Então é uma defesa, né? A febre é uma defesa. Então a gente tem esse controle da temperatura, né, com um mecanismo de feedback. Agora, no caso da febre, vai ser um feedback positivo que vai fazer, né, a temperatura subir como forma de defesa. Então, passando, né, aí dos 37 graus, há uma tendência a continuar subindo. Por isso que, às vezes, para a criança é perigoso quando passa dos 41, 42 graus, porque é um feedback positivo. Então, né, recomenda-se, né, utilizar algum medicamento ou algum procedimento para evitar que a temperatura continue subindo, porque ali se deflagrou um feedback positivo, né? Então, o feedback negativo pode ser que tenha que ser feito pelos pais da criança, né, num banho frio, né, antigamente, né, hoje em dia tomam aspirinas, né, um AS infantil e pronto, né, baixa a temperatura. Aí vai ser um feedback negativo por ação externa, né, porque internamente o corpo estava num feedback positivo. Bem, além então do feedback, que seria em português a retroalimentação, temos também um outro mecanismo muito importante, que é o trabalho em rede. Isso é uma descoberta, quer dizer, uma formulação mais recente, né, com a ajuda até do computador, porque existem softwares, né, programas para simular redes de tipo biológico no computador. Mas a ideia da rede surgiu principalmente para o sistema nervoso e para o sistema imune, né? No sistema imune tem lá a teoria da rede, do IR. Nem todo imunólogo concorda, né? Mas em relação ao cérebro não há quem discorde de que os neurônios formem uma rede. E o que acontece numa rede? Você tem muitas unidades de processamento, cada neurônio é um processador, né? Se a gente for comparar com um computador, muitas unidades de processamento que estão todas interagindo com todas, né? Então, não é uma causalidade linear, que você tem uma causa, um efeito, mas uma causalidade em rede. Você tem causas e efeitos, mil, né? Causas e efeitos, aí, milhares, milhões de processos. Então, isso é um sinal de uma grande complexidade né, do sistema. E esse sistema também tem entradas e saídas, né? Quais são as entradas de informação no sistema nervoso central? Vamos nos restringir ao sistema nervoso central para não complicar demais, né? São os vários sensores que a gente tem, né? Os olhos, né? No bulbo olfatório, na cóclea, né? Que capta o som. No corpo nós temos vários sensores de temperatura, de pressão, né? de dor, etc, etc, etc. E também temos sinais que vão pelo sangue, né? Hormônios que passam na barreira hematoencefálica. Então, essa é a entrada, né, de informação, entrada de energia, glicose que vai, né, pelo sangue e é transformada em lactato, nos astrócitos, etc, etc. E temos as saídas, né? A principal saída é, né, a junção neuromuscular, quer dizer, alguns neurônios têm axônios compridos, né, que descem pela coluna e que vão até os músculos e controlam, né, a contração muscular. E com isso a gente consegue, então, se locomover de um modo inteligente, adaptativo no ambiente, certo? Então, nós temos aí um sistema que tem entradas e saídas, quer dizer, interage com o seu exterior, e tem internamente uma rede de processamento, né, com várias camadas, várias especializações, nas regiões especializadas em tarefas diferentes, né, e que trabalha na forma de uma rede. E isso pode ser simulado no computador. E, além disso, esse tipo de simulação, chamado redes neurais, pode ser usado também para outras finalidades
né? Então, nesse sentido, a biologia já é uma das aplicações do conhecimento biológico, né, que nós vamos tratar agora em seguida, a questão das aplicações, que pode-se, por exemplo, fazer o piloto automático de um avião, né? Pode não, já existe, né, o piloto automático que usa uma rede neural, que é um sistema inspirado na rede de neurônios do cérebro. Então, através do conhecimento, das explicações, né, porque a rede neural possibilita explicar o funcionamento do cérebro, certo? É um modelo explicativo. Através de um modelo explicativo de base biológica, a gente pode fazer aplicações tecnológicas, né? Uma outra aplicação é reconhecimento de faces, né? Temos sistemas hoje em dia aí, por exemplo, nos caixas dos bancos, reconhecimento de voz, reconhecimento biométrico, né? de padrões de impressão digital, né? Todos esses sistemas de reconhecimento de sinais, eles costumam usar redes neurais, porque é a forma mais fácil de uma máquina aprender, né, qual é a diferença entre, por exemplo, o meu rosto e de outra pessoa. Nós temos, de um modo inato, a capacidade de reconhecer o rosto de milhões de pessoas diferentes, né? Simplesmente pela fotografia 3x4, a gente distingue uma pessoa da outra. Como fazer para uma máquina aprender, né, que esse rosto aqui é o meu, né? E distinguir milhões de pessoas através das características morfológicas do rosto, né? Dos olhos, nariz, boca, testa, etc. Né? Aquilo que aparece no retrato 3x4, aqueles ali são os dados que a máquina tem para distinguir, né? Então aí se usa um conhecimento biológico, né? Que é através de uma rede. Você monta uma rede neural em que ela vai ser ativada o estímulo vai ser, né, a fotografia 3x4, né? Ou vai ser a imagem da câmera que tem, né, por exemplo, num caixa de banco. E à medida que se expõe a rede a um determinado tipo de estímulo, a rede vai aprendendo a distinguir aquele estímulo de outros estímulos. Como é que ela faz isso? Por um processo também biológico, que simula as sinapses, né? A gente sabe pela lei de Hebb que os neurônios que trabalham juntos, eles formam mais conexões sinápticas. Então, isso foi transposto para o programa, para o software de computador. Então, lá no computador você vai ter o neurônio artificial, ou o nódulo da rede. E ao expor um estímulo para a rede, cada estímulo vai dar uma ativação diferente desses nódulos e, né, acoplamentos diferentes entre eles. A gente chama padrões de conexão diferentes. Então, cada fotografia ou a voz de cada pessoa, no caso de reconhecimento de voz, né, ou cada digital vai causar na rede um diferente padrão de conexão entre os nódulos da rede artificial. Então, a rede vai guardar isso, né? Quer dizer, o computador vai memorizar isso, e cada vez que aparecer de novo aquele estímulo, vai haver aquele mesmo padrão de ativação das conexões, né? E aí o sistema também, né, vai ter esse padrão associado com o nome da pessoa, com o CPF, o que seja, ou com o número da conta bancária, né? Isso vai ser o programador, quer dizer, a pessoa que trabalha lá no banco, que vai fazer, né? Na hora que você registrar a sua digital, a sua voz, ou o seu 3x4, né, vai ser associado com o seu nome, com o seu CPF, seu endereço, etc. Né? Isso por enquanto, ainda é o ser humano que vai fazer. Mas o sistema ele é autônomo no sentido de que ele é capaz de pegar esse padrão, né, e distingui-lo de outros, de milhares ou milhões de outros, que é o que o nosso cérebro faz de uma forma inata. Nós temos uma grande capacidade de reconhecer pessoas através simplesmente das formas do rosto, da face, né? Então essa é uma das possíveis aplicações
possíveis não, reais aplicações da biologia. E temos muitas outras, como você sabe, principalmente na área médica, né? O avanço do conhecimento biológico possibilita novas formas de tratamento de doenças e também de promoção da saúde. Por exemplo, na área de nutrição, né? Nós temos aí os alimentos funcionais, né? Que cumprem uma função de promover, melhorar a saúde das pessoas, né? E como é que a gente sabe que um alimento funcional é benéfico? Por pesquisas de biólogos, né? Você precisa ver, por exemplo, o vinho, né, contém elementos antioxidantes, etc., que os biólogos estudaram, às vezes in vitro, né, ou em vivo, né, e mostraram que tem um efeito benéfico para a saúde, né? Então, aí nós temos aí uma área próxima da biologia, que é a nutrição, se beneficiando de conhecimentos biológicos, né? Na área de farmacologia, isso aí já é bem típico, né? Porque, inclusive, a farmacologia pode ser considerada uma das ciências biológicas, né? Mas você tem a pesquisa biológica em farmacologia, que vai usar conceitos biológicos, né, de receptores, de certas substâncias, né? Agora, quando se faz uma droga artificial que vai fazer o papel de uma substância endógena, né, que está em falta, digamos assim, no organismo, então aí está se passando para a parte aplicada, né, do conhecimento. Quer dizer, está se usando o conhecimento biológico sobre receptores, ligantes, né, efetores, receptores, para gerar uma macromolécula artificialmente que vai fazer o papel daquele efetor ou ligante biológico, né? Aí já não é mais o biólogo que vai fazer isso, né? Aí já é o biomédico, bioquímico, né? Nós temos aí uma divisão também a divisão do trabalho, né? Então, por exemplo, a medicina e a engenharia são primariamente ciências aplicadas, né? Técnicas, tecnologias que voltadas para aplicações, né, até em escala comercial, dos resultados das ciências consideradas básicas, né? Então, as ciências biológicas são ciências consideradas básicas, mas com a engenharia biotecnológica, né, com as suas aplicações aí na área médica, ela também tem uma dimensão de ciência aplicada, porque você pode fazer uma pesquisa básica já voltada para uma aplicação, né? Eu falei, né, que essas 3 etapas elas acabam interagindo. Então, hoje em dia, nós temos muitas vezes no laboratório de uma indústria farmacêutica uma pesquisa biológica voltada para uma aplicação, né, geração de uma droga artificial, né? Nós temos até, né, tinha um exemplo interessante aqui no agronegócio brasileiro, né? O Blairo Maggi, numa de suas fazendas, ele contratou uma equipe de biólogos para estudar, né, características biológicas do ecossistema, visando utilizar esses conhecimentos para aplicar esses conhecimentos na produção agrícola. Uma vez eu trouxe esse debate para uma turma de biólogos e houve uma controvérsia muito grande, né, porque o biólogo não está acostumado com o uso do seu conhecimento para finalidades práticas, até comerciais, né, quanto mais do agronegócio, que a gente sabe que, em boa parte, o agronegócio no Brasil ele prejudica o ambiente, né, está ligado com a devastação, desmatamento da Amazônia, queimadas para plantar soja, né, e criações animais, etc. Então, né, há uma certa desconfiança nisso. Mas é um exemplo interessante porque mostra como que o próprio sistema econômico, do modo como ele existe, que a gente tem críticas, né, de como está organizada a economia no Brasil, mas mostra a necessidade da biologia para a parte aplicada, né? A partir do conhecimento básico
que as ciências biológicas geram, né, através das suas descrições, aplicações, descrição e explicação, né? Na explicação você vai ter os modelos causais, de como as causas geram os efeitos, né? Isso é útil para a parte aplicada, né? Inclusive para a economia do agronegócio e indústria farmacêutica, né? Computação, né? Inteligência artificial, né? Que eu estava citando. Muitas áreas tecnológicas importantes na economia atual, elas dependem e se inspiram no fenômeno biológico. A inteligência artificial se inspira na inteligência natural, né, no funcionamento do cérebro. Então, isso mostra, né, que a biologia, ela, além das suas tarefas clássicas, né, que estão mais ligadas à descrição e explicação, constituindo uma ciência básica, né, que ela é a base, né, para as aplicações, né? Quer dizer, então, além de ser essa ciência básica, também a biologia está avançando para a parte tecnológica, né? Aplicando esse conhecimento básico em tecnologias que vão ser úteis para a economia, para a saúde, para a educação, né? Então a gente pode começar a conceber também, né, a biologia numa situação aí de aplicações do conhecimento na economia. E a gente pode pensar vários exemplos, né? Eu estava falando da medicina, né? Então, toda essa pesquisa aí de células-tronco embrionária ou outras células-tronco, né? Isso promete muito, né, para a medicina. Quer dizer, então o processo de diferenciação celular, isso é estudado na embriologia, uma disciplina da ciência biológica, mas isso tem aplicações muito importantes na medicina, né? E por aí afora, né? Toda essa questão aí agora da vacina, né? O entendimento do mecanismo da doença, né? Ele é feito por biólogo, né? O biólogo que entende, né? Como é que funciona o sistema imune, né? Qual a diferença de um vírus para uma bactéria, né? Para um fungo, e como eles atuam no organismo, e como que são os efeitos dentro da célula. Né? Agora, todo esse conhecimento é necessário para se encontrar uma vacina eficaz, né? Mas já a produção dessa vacina e a comercialização, né, já vai além das ciências biológicas, certo? Aí você já entra na indústria farmacêutica, com o bioquímico, ou outros profissionais aí envolvidos, né, que, na parte final da aplicação. Quer dizer, então existe um contínuo entre o conhecimento básico, o conhecimento aplicado e a aplicação efetiva do conhecimento. Aí vai entrar também considerações comerciais, de mercado, né, de obtenção de lucro pelas empresas. Ninguém vai querer produzir a não ser no caso de empresas estatais, né, combatendo uma epidemia. Claro que o lucro não é o objetivo, mas as empresas privadas, quando investem, né, usam o conhecimento biológico, investem num novo produto, na geração de um produto, obviamente elas vão querer fazer uma patente, né, e vão também procurar obter o máximo de lucro com aquele conhecimento. Né? Essa é como funciona a sociedade atual. Né? Você ter produtos chamados valor agregado, que é o valor que o conhecimento agrega para o preço final do produto. Né? Então, você pegar um medicamento recente, que foi produto de uma pesquisa que gerou, uma pesquisa que demandou bastante investimento, certo? Então, você tem um novo antibiótico aí para situações graves, que os antibióticos antigos não funcionam, vai ser um antibiótico muito caro. O preço desse antibiótico vai ser para remunerar a pesquisa que foi feita e para dar o lucro da empresa, porque se você tem uma caixa de 12 comprimidos que custa R$1.000, a matéria-prima para produzir
esse comprimido, mais a embalagem, mais o pagamento dos trabalhadores, mais o pagamento do comerciante, né, da farmácia que está disponibilizando para você comprar, tudo isso não vai dar nem R$ 500, certo? Então, 50% do preço do produto é o valor agregado que vem do investimento que a indústria farmacêutica fez para gerar aquele produto. E esse investimento inclui, né, o conhecimento biológico sobre o sistema em que aquele medicamento vai atuar e o modo de ação daquele medicamento nesse sistema. Para isso, precisa da biologia. Então, em princípio, a pesquisa básica na biologia está gerando valor. Só que muitas vezes esse valor vai se transformar no lucro de um terceiro, né, de uma empresa que de repente nem está contribuindo tanto para essa pesquisa feita no laboratório de uma universidade. Então, isso é uma distorção do sistema, né? Deveria se remunerar quem fez a pesquisa básica também, né? De uma forma justa, né? Isso acontece muito na chamada etnobotânica, em que se aplica conhecimentos populares dos índios, né, sobre plantas, para, a partir desses conhecimentos, é feito um estudo para ver qual é o princípio ativo da planta, então se gera um medicamento que é vendido e o lucro fica para quem está produzindo e vendendo, e quem gerou originalmente aquele conhecimento, que foi o índio, fica a ver navios, né? Fica sem receber nada. Isso é injusto, né? Então, infelizmente, é uma distorção que acontece no nosso sistema social, né? Mas isso não invalida o fato de que aquele conhecimento básico, que pode ser até um conhecimento popular, que ele está na origem, ele que tornou possível aquele medicamento altamente sofisticado que usa o princípio ativo daquela planta. A gente pode ver essa situação também, por exemplo, no caso do uso medicinal da maconha, né? Os biólogos fizeram estudos mostrando que a maconha contém vários componentes ativos, certo? Então, alguns deles são prejudiciais, né? São viciantes, geram efeitos colaterais, etc. E outros não. Então, a separação, né, desses componentes para você ter um medicamento baseado na maconha que seja principalmente benéfico, sem os efeitos indesejados, isso é uma pesquisa biológica. Né? Agora, quando esse medicamento chega no mercado e gera lucros, né, quem vai ser mais beneficiado com isso vai ser quem está produzindo o medicamento. Às vezes, aquele biólogo que participou da pesquisa básica vai ser esquecido nisso aí, nesse momento de repartir o lucro. Né? Bem, então eu procurei cobrir as 3 etapas aí em que a biologia se constitui, né? E hoje em dia essas etapas já estão bem integradas, né? Hoje em dia é difícil para alguém se dedicar só à pesquisa básica sem nunca se referir às aplicações, porque a sociedade demanda, né, isso. As agências financiadoras, as agências avaliadoras da universidade, dos grupos de pesquisa, demandam, né, quais são as aplicações que a gente pode ter da sua pesquisa. Né? Então, hoje em dia está muito integrada a parte básica com a parte aplicada. E a parte básica é constituída da descrição e da explicação. E a parte aplicada é já o desenvolvimento, o uso do conhecimento já para o desenvolvimento de produtos a serem comercializados, né? E com isso movendo a roda da economia. Certo? Então, a ciência biológica hoje em dia está nesse contexto aí, né? Já não é mais um estudo puramente descritivo, como no passado, já incorpora explicações que se tornaram possíveis a partir da genética e da teoria evolutiva, né? E que se desdobraram, né, em vários modelos explicativos que nós temos, né? Aí que eu citei alguns aí, né? O conceito de feedback, as redes causais, redes neurais, né? Chegando até, então, a parte aplicada, que é algo novo, é algo que nós estamos presenciando agora, estamos começando a entender agora, que está acontecendo agora, né? Essa aplicação maciça ou massiva
do conhecimento biológico na indústria, no comércio, né, de novos produtos com base biológica. Então, isso nós estamos vivendo agora e nós ainda não sabemos bem onde isso vai levar. Certo? Então, eu me despeço de vocês, agradecendo sua atenção e convidando para a continuidade do nosso curso, que vai ser logo disponibilizado.